Muito bem, amigos, chegou agora o momento de nós estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Mas como eu anunciei no início do programa hoje, começa agora uma nova série de estudos sobre as profecias de Daniel. Esse livro que reúne história e profecia. O livro de Daniel possui 6 capítulos históricos e 6 capítulos proféticos. E a proposta nossa é que a partir de hoje, todas as sextas-feiras, a gente estude um tema do livro de Daniel. Vamos olhar para as suas histórias e aprender como Deus guiou seu povo no passado. Vamos olhar para as suas profecias e entender como Deus conduzirá seu povo rumo à vitória final. E para acompanhar você nesse estudo, nós temos uma novidade muito especial. Nós preparamos uma linda revista com todos os temas que nós iremos abordar aqui no programa. É a revista Profecias de Daniel. Aqui você tem todos os temas que nós iremos abordar em nosso estudo aqui no SBT, todas as sextas-feiras. E essa revista é um presente para você. Pastor Arilton, um presente? Isso mesmo, é um presente que nós temos para você. E eu quero te motivar a pedir já o seu guia de estudo e nós vamos mandar para a sua casa esse guia. Pastor, como eu peço esse guia? Deixa eu ver aqui, ó. Como é que você pede? Você pode pedir através do nosso site, encontrocomovida.tv, você acessa e pede a revista, ou você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 3281 3075, dizendo, eu quero o curso de Daniel. E nós vamos mandar para você um link para você clicar nele, colocar os seus dados postais e alguém da equipe do programa vai te entregar em mãos essa revista. Entendeu? Você que mora no estado de Santa Catarina, nós vamos entregar essa revista impressa em todo o estado de Santa Catarina. Ah, pastor Arilton, eu não moro no estado de Santa Catarina, então nós vamos mandar para você o PDF dessa revista. Você vai ter o PDF para você ler toda a revista, ou, se você preferir, você faz esse curso em nossa plataforma bibliamais.com.br. Mas as novidades não param por aí. Sabe por quê? Porque eu quero convidar você a estudar comigo esse tema presencialmente. Pastor, como é que vai funcionar isso? É muito simples. Eu quero convidar você para no próximo domingo, depois de amanhã, nós estarmos juntos lá na Igreja Adventista Central de Tubarão. Sabe onde é? Vou colocar o endereço bem grande para você aqui agora. Você vai ter o endereço da igreja, você vai estar lá domingo 8 da noite, porque eu estarei lá e eu quero ver e conhecer você. Você que mora em Tubarão, o convite está feito. Pessoal de Tubarão, domingo 8 da noite, eu espero você para o primeiro tema de Daniel. Não só isso, em todas as nossas igrejas adventistas da região centro-sul de Santa Catarina, domingo à noite é dia de estudar Daniel. Então você pode ir a uma igreja adventista mais próximo da sua casa, domingo à noite, e nós vamos aprender então sobre o livro de Daniel. E mais um detalhe, ao longo do programa de hoje, eu vou dar para você vários endereços dos nossos espaços Novo Tempo. E nesses espaços Novo Tempo, todos os sábados às 9 da manhã, vamos estar estudando esse mesmo tema. E você é o nosso convidado. Então, recapitulando, sexta-feira é dia de TV, estudar o tema aqui no SBT. Sábado de manhã, Espaço Novo Tempo. Domingo à noite, em uma igreja adventista perto de você, na região centro-sul de Santa Catarina. E para você que mora em Tubarão, eu espero você lá domingo à noite. E para você de Perequê, da região aí de Itapema, Porto Belo, eu estarei toda quarta na Igreja Adventista do Perequê. Vou dar o endereço agora para você aqui na tela e você também é o meu convidado, tá bem? O convite está feito, seja muito bem-vindo. Agora pega a sua Bíblia e vamos então para o estudo da palavra. Nosso primeiro tema de hoje, 2 poderes em conflito. O livro de Daniel, ele foca no grande conflito entre o bem e o mal. E esse vai ser o primeiro tema que nós iremos estudar. Então, antes de começar o estudo, como é o nosso hábito, eu quero orar com você. Ora comigo?
Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e tendo a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, mas não podemos fazê-lo sem a direção do Teu Espírito. Por isso, nos abençoa agora e nos ajude a entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Tome sua Bíblia e vamos agora voltar 2.600 anos na história. E nós vamos compreender a partir de agora o livro do profeta Daniel. Bom, vamos começar falando sobre a mudança que aconteceu em nosso planeta. O mundo mudou, não foi? Jamais esperávamos passar por uma pandemia do Covid-19 como eu e você enfrentamos. E quem sabe eu esteja falando agora para alguém que perdeu um ente querido, alguém que muito amava. A perda foi enorme. No planeta, mais de 6 milhões de pessoas perderam suas vidas. 6 milhões. Apenas no Brasil, 665 mil mortes no nosso país. E no nosso querido estado de Santa Catarina, foram mais de 21 mil pessoas mortas. Não bastasse tantas mortes por essa pandemia, agora estamos vivendo um verdadeiro conflito bélico. Guerras entre a Rússia e a Ucrânia, agora Israel e Hamas, outras guerras no continente africano, e a gente fica se perguntando, o que está acontecendo? E quando nós falamos ainda sobre a corrupção que permeia todos os meios da sociedade, as pessoas estão corrompidas, o amor ao dinheiro é enorme e a gente fica se perguntando, aonde vai parar tudo isso? Pois o livro de Daniel, ele tem uma resposta para todos nós. Através de suas histórias e profecias, nós vamos entender o plano que Deus tem para a nossa vida. É por isso que a partir de hoje, quero convidar você para começarmos essa emocionante viagem através da Bíblia. E você vai compreender os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Vamos voltar então? Vamos voltar à Babilônia? Vamos voltar lá para o ano 605 a.C., no período áureo de Babilônia, ou do período neobabilônico, quando se assenta no trono o rei Nabucodonosor. E quando abrimos a palavra de Deus, no primeiro capítulo de Daniel, nós lemos no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Estamos falando do ano 605 a.C. Então vamos começar a nossa pesquisa histórica e profética voltando 2.600 anos na história. E quando nós voltamos esse período na história, nós encontramos duas cidades. De um lado, encontramos a cidade de Babilônia. Do outro lado, a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém, rei Jeoaquim, rei de Judá. Em Babilônia, Nabucodonosor. Duas cidades, dois reis, dois poderes em conflito. Agora o interessante é que a Bíblia começa dizendo que foi Deus quem entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, a Nabucodonosor. A Bíblia está afirmando que foi o próprio Deus quem permitiu essa invasão. O que Deus pretendia com esta invasão? Com este cativeiro babilônico? Você sabe que Deus muitas vezes usa as provas para ajudar seu povo? Era isso que ele estava intencionando. O povo de Israel estava vivendo um grande período de idolatria e Deus esperava que com o cativeiro eles fossem curados. Então Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Babilônia. E então nós vamos perceber entre essas duas cidades uma guerra e nesta guerra um grande conflito em andamento. Agora, esse grande conflito que se estabeleceu entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus não começou nessa terra. Pastor Arildo, como assim? Não começou aqui na terra? Não. Começou, sabe aonde? Lá no céu.
O grande conflito entre o bem e o mal começou no céu. E eu queria ler com você dois textos. O primeiro deles, aqui, Apocalipse 12, verso 7. A palavra de Deus diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Apocalipse 12 está falando de uma batalha que começou no céu. E nessa batalha foi envolvido Miguel. Quem é Miguel? Nós vamos aprender no livro de Daniel que ele é o próprio Cristo. E ele pelejou contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Agora verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Os seus anjos? Sim. A palavra de Deus ensina que quando Satanás foi expulso do céu depois de sua rebelião, ele conseguiu arrastar após si a terça parte dos anjos de Deus. Nós não sabemos quantos anjos existem no céu. São bilhões e bilhões de anjos, mas de todos os anjos que habitavam o céu, 1/3 foi expulso com Satanás. Ou seja, Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. Nós hoje chamamos esses anjos de demônios. E esses demônios estão espalhados pelo mundo inteiro a serviço de Satanás, levando pecado, destruição e morte. Esse é o conflito entre o bem e o mal. E infelizmente eu e você fomos envolvidos nesse conflito, que teve início no céu e tudo começou por causa do orgulho de Satanás. Ele tensionou ser maior do que o próprio Deus. Os profetas Isaías e Ezequiel falam que esse anjo tentou subir acima das mais altas nuvens e lá estabelecer o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Por isso ele foi expulso do céu. Expulso do céu, ele veio parar em nosso planeta. Então o planeta Terra foi atingido por esse conflito. E você sabe como esse conflito começou, né? Eva se afastou de Adão, foi para perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto proibido, levou também para Adão, e agora o pecado que havia surgido no céu transladou-se para esse planeta. E os nossos primeiros pais foram atingidos. Deus havia dito que se eles comessem do fruto proibido, o resultado seria a morte. Mas Deus não suportou a ideia da perda do homem. Então Deus idealizou um plano para resgatar o homem. O Filho de Deus viria morrer em nosso lugar. E em Gênesis 3,15 já foi feita a primeira promessa do Evangelho. A partir desse momento, Eva começou a esperar o momento em que ela desse à luz ao Messias. Tanto é que quando nasce o primeiro filho de Eva, Caim, ela vai dizer as seguintes palavras: recebi do Senhor um varão. Ela esperava que esse menino já fosse o Messias prometido. Infelizmente não era. E os séculos foram se passando, a promessa foi sendo feita e em algum momento o Messias viria para morrer em lugar do homem, pagando o preço do seu pecado. Agora, com a entrada do pecado no mundo, Caim mata seu irmão Abel, Eva percebe que ele não era o garoto da profecia, e nós temos agora duas sequências, duas descendências. Do lado de Adão, você tem o terceiro filho, chamado Sete. De Sete, você tem os filhos de Deus, você vai ter Melquisedeque, você vai ter a cidade de Jerusalém. Por que Melquisedeque? Ele era rei e sacerdote em Salém. E da palavra Salém vem a palavra Jerusalém. Estamos falando do Gênesis. Por outro lado, você tem Caim. Caim que matou seu irmão Abel. E agora você tem como descendência de Caim as filhas dos homens. E você vai ter esses descendentes construindo a Torre de Babel. E você vai ter da Torre de Babel a cidade de Babilônia. Na realidade, então, o livro de Daniel
ao falar dessas duas cidades, Babilônia e Jerusalém, estamos voltando ao princípio, ao início do grande conflito entre o bem e o mal. É por isso que eu quero convidar você então a nós irmos lá para a Babilônia e vamos começar a entender esse grande conflito que se estabeleceu a partir dessa cidade. Então vamos então para o versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então veja, quando o Senhor entrega nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, esse também leva todos os tesouros que havia lá no templo. E sabe quem mais é levado para a Babilônia? Os príncipes judeus. E entre esses príncipes estavam 4 jovens. Você já ouviu falar no Quarteto Fantástico do mundo de Marvel? Esse Quarteto Fantástico são pessoas que têm poderes sobrenaturais. Eles resolvem os problemas da humanidade. Na realidade, isso não passa de ficção. Mas eu queria apresentar a partir de hoje nesse estudo os verdadeiros heróis. 4 jovens, um quarteto fantástico que vai falar ao meu e ao seu coração com seus ensinamentos e com suas histórias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens formam o quarteto fantástico do livro de Daniel. E você vai perceber que esses jovens, buscando serem leais a Deus em Babilônia, eles passaram por conflitos, por provas severas, que nós iremos acompanhar a partir de hoje, aqui no primeiro capítulo de Daniel. Quais foram os testes que eles foram submetidos lá em Babilônia? Babilônia era uma cidade tremendamente politeísta, e eles tinham lá pelo menos 753 templos, aonde esses deuses babilônicos eram adorados. Quando eles chegam lá, Babilônia está sendo liderada por Nabucodonosor, um rei que passou 42 anos no trono. E esse rei ofereceu agora, ou tentou oferecer a esses jovens, um tratamento diferenciado. E através desse tratamento vieram as provações que eles enfrentaram. Hoje eu queria falar para você sobre 3 grandes testes que Daniel e seus amigos enfrentaram em Babilônia. O primeiro desses testes nós podemos chamá-los de pressão cultural. A pressão cultural que esses jovens enfrentaram. Para isso, vamos ler a Bíblia. Daniel capítulo 1, versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O primeiro ponto que eu queria destacar com você, desse conflito que esses 4 jovens enfrentaram, tem a ver com a cultura e a língua dos caldeus. Ao aprender essa nova língua e a conhecer essa nova cultura, os jovens foram tentados e desafiados a experimentar em ambientes que antes eles não participavam, que não conheciam. Esses jovens foram tentados a assimilar a cultura babilônica. A cultura babilônica tinha vários problemas. Primeiro, que era uma cultura politeísta, onde se adoravam vários deuses, do qual Marduk é o principal. Então, os jovens hebreus foram tentados a adorar essas divindades pagãs. Havia um outro problema. Haviam rituais culticos que envolviam orgias sexuais. E as pessoas de Babilônia estavam acostumadas a ir até os templos pagãos e lá terem relações sexuais com as prostitutas culticas. Essa foi uma tentativa também da cultura
abraçar esses 4 jovens hebreus. Eles foram tentados de todas as maneiras. Não acontece hoje a mesma coisa com os nossos jovens? Não somos tentados da mesma maneira a usar as coisas que as pessoas usam, a se envolver com drogas, prostituição? Não somos tentados a ir por esses caminhos que levam à destruição e à morte? Esses jovens foram. Mas sabe qual foi a decisão de Daniel e de seus amigos? Permanecerem leais ao Deus que eles aprenderam a amar desde a infância. Daniel e seus amigos conheciam os mandamentos que Deus havia entregue a Moisés. E o primeiro deles dizia: não terás outros deuses diante de mim. Daniel e seus amigos não se deixaram levar pela cultura babilônica, não se prostraram diante de falsos deuses, foram leais ao Senhor e Deus honrou essa lealdade. Quando você está disposto a ser leal a Deus, Deus também vai honrar a sua lealdade. Deus honra aqueles que o honram, aqueles que o obedecem, aqueles que são leais aos ensinamentos da palavra. É por isso que eu e você somos convidados a permanecer fiéis quando todo mundo se dobra diante dos ídolos modernos. Eu e você somos convidados a permanecermos puros quando o mundo caminha na promiscuidade. Você, garoto, você, garota, o maior presente que você pode dar para o seu futuro esposo ou para a sua futura esposa é entrar no matrimônio virgem. Este é o maior presente que você pode dar. Não aceite essa pressão da cultura de que o sexo é livre, de que você pode praticá-lo quando e onde quiser. Isso não está correto de acordo com a palavra de Deus. O sexo é uma bênção, mas para dentro do casamento, numa relação entre um homem e uma mulher. Este é o plano de Deus. Não se afaste dele e você vai receber a recompensa por sua fidelidade. Mas os jovens foram tentados numa segunda área. Chamamos essa tentação de o estilo de vida. Por que estilo de vida? Porque eles foram tentados a usar das coisas que se usava em Babilônia. Olha o que diz o texto sagrado. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Esse foi o teste do estilo de vida. Eles foram tentados a comer e a beber de tudo que estava na mesa real. Mas havia um grande problema. Primeiro, as comidas que estavam ali na mesa real eram comidas, carne sacrificada aos ídolos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eram carnes imundas. E eles haviam aprendido com Moisés de que há animais que podem ser comidos e animais que não devem ser comidos. E por causa destes princípios, eles não usaram essas carnes, esses alimentos imundos. Havia ainda um outro problema, as bebidas sobre a mesa. Eles haviam aprendido de que a palavra de Deus condena o uso de bebidas alcoólicas. Em Provérbios 20, verso 1, nos é ensinado: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Eles haviam aprendido que eles não deveriam beber. E mesmo diante dessa grande tentação, eles resistiram. Eu e você passamos por tentações semelhantes. Quando você vai hoje a um supermercado e tem aquelas prateleiras atraentes, você vai ser tentado a comer coisas que não fazem bem para a sua saúde. Do contrário, fazem muito mal. Eu desafio você a pegar o seu carrinho e passear por entre as gôndolas do supermercado. E mais de 90% do que está ali não serve para alimento. Hoje existe esse junk food, uma comida lixo que faz mal para as pessoas. E as pessoas estão usando essas coisas
e ficando doentes. As pessoas estão encurtando suas vidas, susceptíveis a doenças. A mente não funciona mais bem. Isso tem a ver com desnutrição, até de pessoas de recurso. Por quê? Porque todas as vezes que vão ao supermercado, estão pensando em agradar o paladar, o apetite. E o paladar não é um guia seguro daquilo que faz bem. O que faz bem é o que Deus preparou para nós. Um teste simples que você pode fazer em sua casa é sempre responder a pergunta: eu estou descascando mais ou desempacotando mais? A alimentação da minha casa, da minha família, dos meus filhos, é mais de produtos enlatados, embalados, que eu estou desembalando, ou eu estou descascando as frutas, os legumes, as verduras que Deus criou para a nossa alimentação? São as tentações modernas e nós temos que resistir a elas. E sabe o que disse Daniel e seus amigos? Olha aqui. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que decidiu Daniel? Firmemente que ele não se contaminaria com aquela mesa real. E é esse tipo de determinação que Deus espera de todos nós hoje. E sabe qual foi o resultado dessa fidelidade de Daniel? Daniel pediu que ele fosse testado por um período, não comendo da mesa do rei, mas comendo legumes e bebendo água. E sabe qual foi o resultado? Olha aqui para a tela. Ele atendeu, está falando aqui do chefe dos eunucos, e os experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Deus honrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ao final de 10 dias de um simples teste, eles estavam mais saudáveis do que os que participavam da mesa real. Mas havia ainda um último teste que esses jovens enfrentariam. Esse teste, nós podemos chamá-lo de identidade religiosa. O teste da identidade religiosa. O diabo tentaria afetar a religião desses jovens hebreus. O diabo faria de tudo para que eles se esquecessem do Deus da Bíblia, do que haviam aprendido no Antigo Testamento com Moisés. E para isso, ele mudou os seus nomes. A palavra de Deus nos diz, Daniel 1, 6 e 7, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Você percebeu aqui a mudança dos nomes? Com esta mudança, o diabo esperava que eles mudassem também sua religião. Por que ele mudou os nomes? É simples. Olhe para o significado dos nomes. Daniel, Deus é meu juiz. Colocaram o nome de Beltesazar. Bel proteja a vida do rei. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Colocaram o nome de Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus, é o significado do nome. Colocaram nele o nome de Mesaque, serva ou servo da deusa Sheba. Azarias, Deus é meu ajudador. Colocaram nele o nome de Abednego, o servo de Nebo. Você percebe o que está acontecendo aqui? Com a mudança dos nomes, eles esperavam que esses jovens mudassem sua identidade religiosa, se dobrassem às divindades babilônicas e abandonassem o Deus de Israel. Mas esses jovens eram fantásticos, era o quarteto fantástico mesmo. E eles permaneceram leais ao Senhor. E depois de 3 anos de lealdade ao Senhor, de não se alimentando das iguarias do rei, mas comendo aquilo que Deus
criou para que eles comessem, para que nós comêssemos. Qual foi o resultado? A palavra de Deus diz: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que lhes fez o rei perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Extraordinário. Eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os homens mais sábios de seu tempo. Nós estamos falando até dos grandes pensadores gregos que viveram lá pelo 4º e 5º século antes de Cristo. Pensa nos grandes homens dessa terra, da sabedoria que eles possuíam, pois Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais sábios. Esse é o resultado da fidelidade a Deus. Quando você é fiel ao Senhor, Ele honra você. Extraordinário. Por isso, meus amigos, quando terminamos o capítulo 1 de Daniel, é dito que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Sabe o que significa? Se você for leal a Deus, você também vai continuar. Significa que Daniel venceu as incertezas da vida porque ele era submisso às orientações do Senhor. Ele conhecia a palavra de Deus e conhecer a palavra fez o diferencial para que ele vencesse as provas da vida. É por isso que eu desafio você a também fazer a diferença conhecendo a palavra. A palavra vai te fortalecer, a palavra vai te guiar. Você precisa se agarrar à palavra de Deus, porque esta palavra tem o poder de transformar vidas, tem o poder de manter você fiel aos princípios que ela ensina, e você vai permanecer até o final, como permaneceram Daniel e seus amigos. Sim, meu querido amigo, Deus espera de todos nós uma fidelidade como a de Daniel. Mas sabe qual foi o segredo da vitória dele? Ele confiou em Deus e naquilo que Ele ensinou através da sua palavra. É por isso que ao começarmos hoje essa viagem pelas profecias de Daniel, o desejo nosso é que você conheça mais e mais da vontade dEle e que você também permaneça leal. Esta lealdade vai nos conduzir à vitória final. E é isso que Deus almeja para mim e para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de conhecermos esse livro de Daniel, suas histórias, e descobrirmos qual o propósito que o Senhor tem para a vida de todos nós. Nos ajuda, Pai, a resistirmos às provas, às lutas, aos conflitos que chegam até a nossa vida. E que nós possamos ser vitoriosos como foram Daniel e seus amigos. Dai-nos um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.